Existe deficiência de testosterona em mulher? É frequente aparecer no consultório mulheres queixando-se que estão com deficiência de testosterona ou perguntando: será que eu tenho falta de testosterona? Ou doutora, minha testosterona está baixa, eu acho que é por isso que eu estou sentindo cansaço, mal-estar, que eu não estou ganhando músculo, que eu estou com dificuldade para emagrecer. Muito bem. O principal ponto é: não temos esse diagnóstico, não existe essa doença, condição clínica chamada deficiência de testosterona em mulher. Principalmente por dois fatores. Um deles é que a gente não consegue definir o quanto que é a necessidade mínima de testosterona que uma mulher precisa. Não existe um exame que consiga avaliar o mínimo, apesar de aparecerem alguns laboratórios colocarem um valor de referência, não existe esse valor exato, tanto é que alguns laboratórios até colocam o valor normal é até tanto. Então, a indicação de se dosar a testosterona é verificar se não há excesso de testosterona, porque existem condições de saúde que aumentam a testosterona, seja por tumores produtores de testosterona, ou seja, por exemplo, por síndrome do ovário policístico, alguns distúrbios hormonais, distúrbios até a obesidade, às vezes pode gerar um pouco de aumento de testosterona. Então, como você pode ver, não necessariamente isso está associado à saúde, né? Porque é um conceito inadequado atual que ter testosterona mais alta na mulher seria benéfico, faria ela se sentir uma pessoa melhor, conseguir ficar mais bonita, e a gente sabe que não é bem assim. Pelo contrário, as pessoas que têm testosterona mais alta geralmente têm sintomas de excesso de testosterona. Um deles é a acne, a piora de uma alopecia, uma queda de cabelo, irritabilidade, pode ter mais gordura visceral, a gordura na região do central, pode ter uma piora do perfil lipídico, do perfil do colesterol, um colesterol bom mais baixo, aumento da resistência insulínica. Geralmente, esse tipo de perfil de pacientes não é saudável. E outro aspecto que a gente leva em consideração é o fato de que os sintomas que as mulheres relatam ter associação com a deficiência de testosterona, eles não são específicos desse aspecto, porque há multifatores que levam a esses sintomas. É frequente a associação com: eu estou sem desejo sexual, eu estou muito cansada, eu não ganho músculo, e associar isso, por exemplo, com deficiência de testosterona. Porém, essas doenças, essas condições, na verdade, elas não são causadas por um único fator, e a gente não consegue, inclusive, fazer associação, por exemplo, de desejo sexual com níveis de testosterona. Não existe essa associação, porque quando você faz a avaliação dos níveis de testosterona nas mulheres de acordo com o desejo sexual, observou-se que não tinha correlação. Havia mulheres que tinham testosterona bem mais para o nível mais alto e não tinham desejo sexual, e vice-versa, né? Mulheres que tinham a testosterona baixa com bastante desejo sexual. Então, mostrou-se que os fatores são muito mais complexos do que parecem. A gente sabe que existem fatores sociais, fatores econômicos, fatores de relacionamento, fatores ambientais, estresse, psíquicos, uso de medicamentos, doenças crônicas, a parte de neurotransmissores, né, como que é a dinâmica da mulher, a genética. Então, muitos fatores vão estar envolvidos na questão do desejo sexual. Na questão da massa muscular, de fato, quando você usa a testosterona em mulher em doses elevadas, haverá uma melhora de performance no exercício. Então, se você fizer exercícios, você vai ter mais força para fazer, mais chance de ter uma hipertrofia muscular se você utilizar testosterona em doses altas. Por que altas? Porque se ficar no nível normal, não tem evidência que isso faça muita diferença. No caso de ficar alta, assim como nos homens, para ele ter realmente um aumento de desempenho com anabolizantes, ele tem que usar doses acima do normal, e não é deixando no normal que ele vai ter esse desempenho espetacular. E por isso mesmo que não é saudável, porque a gente sabe que a testosterona mais alta na mulher, inclusive nessas mulheres que têm testosterona naturalmente mais alta, mulheres que têm ovário policístico, por exemplo, e tem esse perfil mais próximo do nível superior da normalidade, acima ou próximo do nível superior, já foi associado com maior risco cardíaco. Ou seja, é um perfil não saudável de pacientes. Então, você vai buscar algo que não é saudável para você. Então, não existe nenhuma indicação de reposição de testosterona? Sim, já foi feito estudos para verificar essa associação. Usar a testosterona poderia melhorar o desejo sexual, ainda que a gente não tenha uma deficiência, que não seja por uma indicação de deficiência, por exemplo. Foi testado isso em algumas mulheres, sim, com doses muito pequenas
de testosterona para mulheres que têm uma doença específica que chama transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma doença em que a mulher não tem desejo nenhum e não tem uma causa secundária causando isso. Por exemplo, ela não está tomando um remédio para depressão, para ansiedade, ela não está com depressão e ansiedade, ela não está com problema no relacionamento, ela não está com uma doença que esteja atrapalhando também, ela não está com falta de estrogênio, né? Porque se ela estiver na menopausa e está com falta de estrogênio, ela também vai ter falta de desejo sexual também, pode atrapalhar o desempenho, nem sempre, tá? Mas pode atrapalhar, né? Pode ser um fator contribuidor. Então você tem que descartar uma série de causas, existe um questionário enorme para você conseguir preencher isso, para você chegar a essa conclusão que realmente não tem outra causa. É muito difícil fazer isso e mesmo assim, considerando que fechou esse diagnóstico, então, e esses estudos que foram feitos em mulheres pós-menopausa, a gente não tem muito respaldo para fazer esse tratamento em mulheres antes da menopausa. Foi feito em mulheres pós-menopausa que já estavam fazendo reposição hormonal feminina com estrogênio, né? Porque tem que fazer essa reposição, adequar a dose para ver se não há uma melhora já fazendo isso. E aí, depois de fazer tudo isso, excluindo tudo o resto, que é muito difícil, porque a maioria das pessoas vão ter alguma outra alteração, um outro fator que está contribuindo. Aí sim, poderia se utilizar uma dose muito pequena de testosterona transdérmica, que é via gel. No caso, o estudo foi feito com adesivo, que não tem no Brasil. Uma dose extremamente pequena, muito difícil de fazê-la, inclusive manipulado, né? Normalmente o pessoal faz manipulado uma dose maior do que a dose do estudo. Que acabou vendo que em alguns casos havia benefício e o estudo foi feito por um curto prazo. Então não dá para falar que você vai poder usar para sempre isso, né? Teria que ser usado por um período para ver se há benefício, se não houver benefício, suspender. E depois, se houver efeitos colaterais, suspender também. Aí vai ter que ser monitorado a testosterona nesses casos, porque pode haver um excesso de testosterona, justamente por causa dessas formulações não serem precisas. A gente só tem via manipulação, não existe fabricação, né, desse produto. No Brasil não tem, então a chance de ter um excesso, e eu vejo bastante excesso de testosterona com o uso, mesmo nessas doses que teoricamente seriam não muito grandes, né, que no intuito não é anabolizantes, causarem excesso e causarem efeitos colaterais nessas mulheres, né, pode haver distúrbios hormonais, pode haver distúrbios psíquicos, às vezes alterações no cabelo, pele, unha, então isso pode prejudicar, né, a acne, quem tem alopecia androgenética, que é muito frequente, piorar. Então, tem que ter muito cuidado para fazer esse uso e avaliar realmente se vale a pena utilizar. E essa seria, então, a única indicação que nós temos até o momento. Se a ciência mudar, se houver novas evidências, a gente vai conversando e vai passando novas informações para vocês. Até o próximo vídeo.